Com certeza, por aí já se falou muito sobre aqueles medicamentos que prometem uma perda de peso quase milagrosa, né? Pois é, hoje a gente vai fundo nos agonistas do GLP-1. Eles viraram um verdadeiro fenômeno no tratamento da obesidade e do diabetes tipo 2, mas, por trás de toda essa fama, o que a ciência realmente tem a dizer sobre eles? E olha, pode parecer exagero, mas essa frase não é não. A comunidade científica está tratando esses medicamentos como uma das maiores viradas de chave da medicina moderna. Para a gente entender o porquê de tanto alvoroço, vamos primeiro desvendar o que eles são e como exatamente eles agem no nosso corpo. Então, por que uma revolução farmacêutica? Porque eles trazem uma abordagem totalmente nova para tratar doenças metabólicas. Não é só mais um remédio na prateleira, sabe? É uma mudança de paradigma mesmo. Ok? De forma bem simples, os agonistas do GLP-1 são basicamente uns imitadores. Isso mesmo. Eles copiam a ação de um hormônio que o nosso intestino já produz naturalmente, o tal do GLP-1. E a função desse hormônio é chave. Ele ajuda a controlar o açúcar no sangue e, super importante, avisa quando a gente já está satisfeito. Beleza, mas como é que esse milagre funciona na prática? A ciência por trás é fascinante. Pensa assim, é como se fosse um ataque coordenado em 3 frentes diferentes no nosso corpo. A primeira frente de batalha é o pâncreas. Quando o açúcar no sangue sobe, tipo depois de uma refeição, esses medicamentos dão um toque no pâncreas e libera mais insulina aí. E, ao mesmo tempo, eles dão uma segurada no glucagon, que é o hormônio que faz o contrário, que aumenta o açúcar. É uma jogada de mestre, uma ação dupla para manter tudo sob controle. Aí vamos para a segunda frente, o estômago. O que eles fazem aqui é diminuir a velocidade da digestão. A comida fica mais tempo ali, sabe? E o resultado disso? Primeiro, menos picos de açúcar no sangue depois de comer. E segundo, aquela sensação de saciedade, ela dura muito mais tempo. E, finalmente, a terceira e última frente, o cérebro. Os agonistas do GLP-1 são tão espertos que eles conseguem chegar lá no hipotálamo, que é tipo a nossa central de comando do apetite. E lá, eles aumentam a sensação de chega, tô satisfeito, e diminuem aquela vontade de comer, o que, claro, ajuda a gente a consumir menos calorias quase sem perceber. Certo. A gente já entendeu como eles funcionam na teoria, mas e na prática? Quais são os resultados reais? Vamos dar uma olhada no que os estudos clínicos comprovam. Quando o assunto é perda de peso, os números são impressionantes. Os estudos mostram uma perda que pode variar de 7 a 24% do peso corporal total. Isso é muita coisa. E é claro, um dos principais motivos de toda essa popularidade. Mas olha só, os benefícios vão muito, mas muito além da balança. Para quem tem diabetes tipo 2, os estudos apontam uma redução bem importante, de 14% a 20% no risco de problemas cardiovasculares graves. E o que isso quer dizer na vida real? Menos infartos, menos derrames. É um impacto gigantesco. E a lista de coisas boas não para por aí, não. Eles melhoram e muito o controle do açúcar no sangue. A gente vê isso pela redução da hemoglobina glicada, que é aquele exame que mostra o controle a longo prazo. Além disso, eles dão uma proteção extra para os rins. E olha que incrível! Alguns estudos já mostram uma ligação com a redução da mortalidade geral. Ou seja, são medicamentos que atuam no corpo todo. Ok, com tantos benefícios assim, que parecem até mágicos, a pergunta que não quer calar é qual é a pegadinha? Onde está o porém? E sim, como tudo na medicina, especialmente com algo tão potente, existem riscos e desvantagens para a gente colocar na balança. Vamos começar pelo preço mais comum, aquele que muitas pessoas que começam o tratamento pagam: os efeitos colaterais gastrointestinais. E não é pouca gente, não. A gente está falando de algo entre 50% e 60% das pessoas que sentem algum desconforto no estômago ou intestino, principalmente náusea, vômito, diarreia, especialmente no comecinho do tratamento. A boa notícia é que, para a maioria, isso tende a melhorar com o tempo. E essa tabela aqui ilustra isso perfeitamente. Uma meta-análise, que é um estudo que junta vários outros estudos, mostra que os medicamentos mais potentes, como a tirzepatida e a semaglutida, são justamente os que mais causam náusea. Ou seja, parece que existe uma relação bem direta entre eficácia e esse efeito colateral. Ok, já falamos dos efeitos mais comuns. Agora a gente precisa falar sobre os riscos, que, apesar de serem mais raros, são bem mais sérios. E é aqui que a conversa fica mais complexa. Um estudo bem importante, publicado na JAMA em 2023, acendeu um alerta. Ele mostrou um risco 9 vezes maior de pancreatite, que é uma inflamação bem grave do pâncreas,
em quem usava esses medicamentos para perder peso, em comparação com outros tratamentos. Agora um ponto crucial aqui. O aumento do risco relativo é grande, 9 vezes, mas o risco absoluto, ou seja, a chance disso acontecer com uma pessoa, continua sendo baixo. Esse mesmo estudo também apontou outro risco, um aumento de 4 vezes na chance de ter uma obstrução intestinal. Isso é uma emergência médica, uma condição bem grave que pode precisar de cirurgia. E não para por aí. Várias outras análises já confirmaram uma ligação entre o uso de GLP-1 e um risco maior de problemas na vesícula, como pedras e inflamação. E esse risco parece aumentar com doses mais altas, com o uso por mais tempo e em quem perde peso muito rápido. Mas é aqui que a ciência mostra que nem tudo é preto no branco. Apesar daquele estudo que a gente falou ter soado o alarme sobre a pancreatite, a verdade é que a comunidade científica ainda não bateu o martelo sobre isso. Existem outras grandes revisões de estudos que mostraram resultados, digamos, mistos. Então essa ligação ainda está sendo investigada, a ciência está em constante evolução. Então, como é que a gente junta todas essas peças? No final das contas, a decisão de usar ou não esses medicamentos se resume a um cálculo, um balanço bem cuidadoso entre risco e recompensa. Pensa numa balança. De um lado, a gente coloca as recompensas. Uma perda de peso que pode mudar a vida, um controle muito melhor da diabetes, proteção para o coração, para os rins, coisas que salvam vidas. Do outro lado, a gente tem os riscos. Os efeitos gastrointestinais que são bem comuns, um risco real de problemas na vesícula e aqueles riscos raros, mas muito sérios, de obstrução intestinal e pancreatite. Então, o veredito é esse. Os agonistas do GLP-1 são uma ferramenta médica extremamente poderosa, mas imperfeita. Eles definitivamente não são um remedinho para emagrecer, um medicamento de estilo de vida. O uso deles exige uma avaliação médica muito criteriosa e um acompanhamento constante para ter certeza de que, para cada pessoa, os benefícios estão de fato superando os riscos. Isso tudo nos leva a uma questão final, que vai muito além da medicina. Com milhões e milhões de pessoas começando a usar esses medicamentos no mundo todo, o grande desafio para a sociedade é como a gente vai equilibrar os benefícios incríveis, transformadores, com os riscos que também são muito reais. Encontrar esse equilíbrio? Bom, essa vai ser uma das grandes discussões sobre saúde pública nos próximos anos.